Bom dia, mais uma manhã com Cristo chegando. Hoje, dia 23 de março, terça-feira, é mais uma oportunidade de fazermos a nossa reflexão, né? O tema de hoje é Prescrições de Paz, que foi publicado no livro Ceifa de Luz, editora FEB, capítulo 20. Vamos à mensagem para que depois possamos fazer a nossa reflexão. Vamos então. Prescrições de paz. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinada a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tantas vezes, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, antes impositivos do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhante clichê de sombra. Abolir inquietações ao redor da calamidade anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os esforços, os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar o ponto de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que ponto de vista são maneira, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar a crise do mundo, entretanto reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao buliramento da vida, para que a vida não se transmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Prescrições da paz. É importante que conquistemos a paz, gente. Viver sem paz é viver um inferno na Terra. A gente tem tanta coisa boa para a gente contemplar, para a gente vivenciar, e muitas vezes a gente acaba focando nas coisas que não são as melhores e fazemos com que aquilo gravite em volta de nós, transformando as nossas vidas num espetáculo de intranquilidade. E aí tudo vira um problema. Tudo vira um problema. Se não tivermos a pacificação necessária dentro de nós, tudo na nossa vida haverá de ser um problema. Temos que ter cuidado com isso. Vamos aqui às considerações do Emmanuel. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizarmos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tantas vezes imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Olha o que ele fala. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto. Aquilo que dá para consertar, vamos consertar. E aceitarmos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, não no erguimento da felicidade, no progresso de tudo. Tudo que for possível nós mudarmos, vamos mudar. E aquilo que não tem como ser mudado, vamos fazer o melhor possível.
Essa é a melhor maneira da gente viver em paz. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, antes impositivos do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles. Tolerar os obstáculos. A vida é cheia de obstáculos, gente. É cheia de provas. E a gente tem que tolerar. Tentar passar por cima deles, vencê-los, mas quando não for possível, continuar vivendo. E lembrando que o outro também tem os mesmos problemas que a gente. Também tem as dificuldades dele, tem os obstáculos dele. Observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhante clichê de sombra. Porque quando alguém está ofendendo, ela está desenhando, pintando o seu próprio retrato. Eu, quando vejo pessoas que em determinadas situações perdem o ponto, ofendem, baixam o nível, falam palavrões, elas estão desenhando quem são. Porque existe o verniz social que elas se apresentam pensadamente. Existem o que elas são. Todas as vezes que a pessoa ofende, que ela baixa o nível, ela está desenhando, está pintando o seu retrato. Agora, esse retrato não pode nos afetar, não pode nos levar às sombras. A gente tem que mantê-los lá. É um retrato que está distante, ele não é o nosso autorretrato, é o autorretrato do outro. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu vejo pessoas que às vezes, em determinados momentos, mas assim, o nível vai no chão. Xingam, ofendem, perdem a linha. E outras vezes, achando que estão sendo engraçados, baixam o nível moral com coisas obscenas, também demonstrando quem são. Porque as pessoas de bem não fazem isso. Elas se policiam. Elas sabem muitas vezes que isso ainda está lá dentro delas, mas elas lutam para que isso não venha à tona em momento algum. Para suplantar isso. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Tem gente que fica imaginando coisas ruins, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, vivem o amanhã hoje. E aí ela fica com um problema dobrado, porque ela tem que viver o problema de hoje e ela antecipa o de amanhã. E aí ela não tem estrutura psíquica para suportar os dois problemas e acaba sucumbindo. É a dita ansiedade, é trazer o amanhã para o hoje. Admitir o pensamento de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. É admitir, eu errei sim. Eu erro ainda, infelizmente, mas eu vou me esforçar para não cometer mais erros, para superar. É o que eu acabei de falar agora. Se eu ainda tenho as coisas negativas de mim, eu tenho que lutar para superá-las, para que elas não voltem à tona. Tem que fazer isso. Nunca desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superprodução, tendentes a escravizá-los ao nosso modo de ser. Tem gente que menospreza os parentes, os amigos, e tem gente que quer dominá-los. A gente tem que ter o equilíbrio e viver de forma pacífica com eles. Não exigir do próximo aquilo que ele ainda não consegue fazer. Tem gente que quer que o outro faça aquilo que a gente acha que é o melhor. Só que temos que entender que às vezes o melhor não está nas condições dele. Ele ainda não tem grandeza para isso. E a gente tem que entender, aguardar o amadurecimento. Não é aceitar o erro. É pontuar o erro, mas compreendendo que ele está num processo evolutivo, como nós também estamos. Né? Nada pedir sem dar de nós mesmos. Tem gente que pede dos outros, mas não quer dar nada. É uma via de mão única, não pode ser, tem que ser mão dupla. Respeitar o ponto de vista alheio, ainda quando se patenteie contra nós, convencido quando devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças e opiniões e afirmações peculiares de cada um. O outro pode ter o ponto de vista dele, pode ter a opinião dele sobre a gente, sobre outras coisas. Isso
não necessariamente é verdade. É um direito dele, e a gente acata se quiser. Não ignorar as crises do mundo, entretanto reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo de tranquilidade e a segurança em alicerce de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burlamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que a lei do universo lhe assinala no rumo da perfeição. É não ignorar, gente, que o mundo tem crise. Por exemplo, nós estamos numa crise da pandemia. A gente não pode ignorar isso, mas entendendo que essa crise ela vai ser passageira, ela vai passar. Que ela tem um objetivo. Tudo na vida tem um objetivo. O objetivo ele vai ser sempre o crescimento da humanidade. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos fazer para que a gente possa encerrar o nosso Manhã de Conquista de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa meditação, né, do nosso pensamento aqui, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes do WhatsApp, se inscreva no canal, convide outras pessoas a se inscreverem para que a gente possa ampliar aí o nosso abrangimento do nosso Manhã com Cristo. Valeu, obrigado, até amanhã se Deus quiser.